Será que nós chegaremos à solução de conflitos com essa tecnologia de inteligência artificial? Olha, eu estou fazendo aí um desafio. Por que não? As capacitações, né? Hoje, qualquer profissional ele tem que ter. Uma das competências do profissional vamos falar competência técnica, que é a capacitação. Se ele é mediador, ele vai ter que saber as teorias para utilizar essas teorias com as partes. Né? Eu tenho um negociador, que ele vai usar todas as técnicas de negociação. Vamos falar, pegando a harvardiana, que eu gosto muito, é o ganha-ganha. Você está entendendo? É aquele efeito que você vai ter dentro da solução de um conflito, tá? Então, considerando isso, eu acho que toda a tecnologia, através das capacitações, dos EADs, o próprio sistema de ensino, de capacitação, de profissionalização dos nossos profissionais, será que os profissionais também estão capacitados a trabalhar com tanta tecnologia? Nós, advogados, hoje, nós temos um computador da IBM, o Watson, que ele faz toda uma formatação contratual. Tá certo? Então, o que nós, profissionais do direito, temos que fazer, operadores dos direitos? Nós temos que passar a gestionar, tá certo, as normas jurídicas, fazendo essa aplicabilidade. Nessa conciliação, nessa solução de conflitos, nós podemos colocar várias etapas. Sim. Nós temos a negociação, Sim. nós temos a mediação, nós temos a arbitragem, temos mais algum outro patamar? Bom, considerando o que a gente tem, as formas heterocompositivas, nós temos a jurisdição clássica, que é o judiciário. O trabalhista hoje, ela se dificultou um pouco, tanto para os empregados como para a empresa, porque nós temos a figura dos honorários sucumbenciais, tá? Então, tem dentro desse cenário. Dentro das formas vamos falar heterocompositivas, a gente tem a arbitragem. O que é a arbitragem? É um juiz privado. Feito um contrato, feito um pacto, eu estipulo a cláusula arbitral. E hoje eu tenho, por exemplo, no ambiente agora de um regulatório de legislação, eu tenho a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, ela coloca, inclusive, a fórmula de solução nos contratos das cláusulas que podem gerar dúvidas nos contratos. A medida provisória 905, ela começa a esbarrar também nisso. Sim. Ela também começa a esbarrar, ou seja, nós estamos tendo um arcabouço de mudanças. Hoje, como que eu posso contratar numa empresa? Eu posso ter o contrato CLT tradicional, eu posso ter a terceirização nas várias figuras. Eu tenho a figura do autônomo, eu tenho a figura... A carteira verde e amarela. Tem o contrato verde e amarelo agora recente, Exatamente. que ainda é uma medida provisória. Exatamente. E os sindicatos, eu tenho agora a forma de melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro através das PLRs, da questão do bônus, dos prêmios, melhor ganho para o trabalhador e menor custo, o inclusive... 611A. Da 611A e 611B. E ainda Exatamente. tem a validação do governo agora nas 605, inclusive com a Receita Federal, no caso da questão de premiação. Porque é o grande problema. Como é que as empresas vão pagar prolabores aos seus diretores, aos seus empregados de maior valor, né, aos próprios empregados CLT? Será que eles não podem ter aquele algo mais para produzir mais, para evitar? É a questão da meritocracia. Eu vou evitar problemas. É o motorista que não tenha multas, que não tenha, que tenha aquele equilíbrio, aquela inteligência emocional para estar conduzindo. Doutora Adriana, tá? o senhor percebeu no início do nosso bate-papo como o assunto está se avolumando, criando corpo e está esquentando? Nós teríamos tempo aqui de horas a fio de nos prolongarmos e entrarmos em cada nicho e dissecá-lo de tal forma que teremos produto suficiente para a gente extrair soluções e adequar a nossa realidade. Sim, eu já estou assim só complementando. Isso já está sendo uma realidade no Brasil. A gente já tem realizado alguns trabalhos dentro desse levantamento de passivos e resolvendo os passivos, seja de qual forma for, inclusive com as entidades sindicais. Né? A gente entra naquela questão, qual que é o futuro do sindicalismo? O futuro do sindicalismo que se muito discute, inclusive se discute em toda a Europa, em todo o mundo, é o quê? O sindicato de serviços. E dentro desse sindicato de serviços, tanto para a parte de empregados como para a parte patronal. É o valor agregado nessa prestação de serviços dentro desse contexto. Antes de nós irmos para a parte final, traga aqui para a gente a sua experiência e conhecimento
eu sei da sua tramitação frequente na Espanha. Como é que essa solução de conflitos, o senhor já citou que primeiro as primeiras leis, que foi uma forma de flexibilizar, e qual é o estágio hoje na Espanha? Bom, o que acontece no ambiente aí, vamos falar, europeu, né, a Espanha principalmente? Houve essa flex-regulamentação. Agora, a cada dia que passa, a grande discussão é como que vamos garantir os direitos fundamentais, tá? Como vamos, inclusive, é uma preocupação da OIT agora no centenário de 100 anos e da ONU também, na Agenda ONU 2030, para que a gente garanta, através da, né, inclusive que é minha linha de pesquisa aí na Europa pela Universidade de Castilho de La Mancha, que é como que eu vou através da responsabilidade social empresarial, porque hoje o ambiente regulatório ele está muito mais flexibilizado. O ambiente regulatório está na própria atividade empresarial em termos de relações de trabalho, que é através de uma política de responsabilidade social empresarial. A gente já vê no mercado internacional as empresas que têm o status de responsabilidade social empresarial, elas tendo muito maior valor. E a geração de passivos, quando você entra numa ótica de compliance e geração de valor através da responsabilidade social, a geração de lucros ela passa a ser muito maior e o valor no mercado internacional, essas empresas têm maior valor. E cada vez mais, e pelo que dá nos parecer, que o Brasil realmente está começando a entrar nesse caminho de real globalização, de uma economia que fica integrada com as realidades do que se pratica no mundo em geral. O Brasil entrando na OMC, na Organização Mundial de Comércio, ele tem que criar um ambiente regulatório através da legislação que possibilite ele estar nesse mercado globalizado. Então, por isso que a gente está vendo essa enxurrada de legislação, né? A gente não tem tempo mais nem de dormir para acompanhar o cenário regulatório que a gente até então não tinha. É uma mudança de paradigma. Antes eu tinha um cenário regulatório judicial, né, nós advogados trabalhistas, que é muito grande, né, através das súmulas, jurisprudências e tudo mais. Hoje eu tenho um efeito regulatório legal muito maior, né? Doutor Adriano Januzzi Moreira, foi uma grande honra o senhor participar dessa grande iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC e de todo o segmento. E como todos perceberam, o doutor Adriano ele tem uma vasta experiência acadêmica e prática, é consultor permanente de várias empresas. E o doutor Adriano será presença obrigatória nas nossas próximas intervenções. E esse assunto é muito palpitante, e nós conversamos num bate-papo anterior também com a doutora Ivani, quando nós passamos rapidamente pelo compliance. Eu verifico que esse é o grande tema da atualidade, não como um modismo, e sim como uma prática, como efetividade. Saímos da teoria e a mão na massa. E o senhor falou a questão deixa eu só complementar sobre a nova realidade do sindicato, prestação de serviço, ir de encontro aos anseios, às expectativas do segmento. É isso que nós procuramos fazer na nossa entidade. As suas finalizações, doutor? Bom, né, agradecer a oportunidade. É a questão da esperança. Esperança Brasil, esperança que a gente possa construir aí uma sociedade estável, né, com maior segurança, segurança nossa, né, segurança da população, com maior parte de serviços. E dentro desse ambiente sindical, eu participei, só complementando, inclusive participei de uns seminários, fiz uma pesquisa de como funciona o sindicato, vamos falar, com base na Europa, com base na Espanha, né?
para a FEComércio, a CNI, CNA, CNC, desculpa. E dentro desse cenário, qual que é a conclusão que a gente pode trazer? Tanto os sindicatos patronais como os sindicatos de empregados, sindicatos de serviços. Os sindicatos são as formas alternativas de solução de conflitos. As próprias negociações coletivas são um instrumento de resolução de conflitos. Desenvolver a comunicação interna, tá? Ter essa pluralidade de comunicação dentro do ambiente aí todo empresarial, inclusive sindical, e serviços. Porque hoje, qual que vai ser o custeio dos sindicatos? O maior custeio dos sindicatos é a receita oriunda do próprio serviço, com o fim da contribuição sindical, inclusive com repercussão geral no Supremo. Então, a obrigatoriedade não existe. E não existe em lugar no mundo, por quê? Porque os sindicatos são um instrumento de democratização das constituições. Doutor Adriano, vamos deixar para a próxima oportunidade. Tá ótimo. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos com essa excelente apresentação do doutor Adriano. E breve estaremos de volta. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.